No dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou diante de uma tragédia que marcou o início do século XXI. Norte do World Um Trade ataque Center. terrorista devastador que não apenas abalou a nação americana, mas também mudou o curso da história mundial. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Para entender o 11 de setembro, precisamos voltar algumas décadas. A Al-Qaeda foi criada em 1988, durante a guerra entre a União Soviética e o Afeganistão. Esse grupo militante surgiu como uma organização radical islâmica, formada por combatentes mujahidin, que, com o apoio dos Estados Unidos, lutaram contra a sua ocupação soviética. No entanto, após o fim da Guerra Fria, a Al-Qaeda mudou seu foco para o combate contra o que considerava a influência ocidental e americana nos países islâmicos. Osama Bin Laden, um dos fundadores da Al-Qaeda, tornou-se a face mais conhecida do terrorismo internacional. Nascido na Arábia Saudita em 1957, Bin Laden foi influenciado pelo wahhabismo, uma interpretação radical do Islã. Após a Guerra do Golfo em 1991, ele se voltou contra os Estados Unidos, criticando a presença militar americana em solo sagrado muçulmano, particularmente na Arábia Saudita, e passou a pregar o jihad contra o Ocidente. Em 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. 2 deles, o American Airlines Flight 11 e o United Airlines Flight 175, colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um terceiro avião, o American Airlines Flight 77, atingiu o Pentágono, e o quarto, United Airlines Flight 93, caiu em um campo na Pensilvânia após uma brava resistência dos passageiros. O número 911 tem um significado simbólico muito forte nos Estados Unidos. Desde 1968, é o número de emergência nacional utilizado para chamadas policiais, de bombeiros e serviços médicos. Quando o atentado ocorreu em 11 de setembro, a data acabou sendo associada ao próprio número de emergência, reforçando a sensação de alerta, perigo e urgência que o ataque representou para o país. Os ataques foram realizados com aeronaves comerciais de grande porte. Os 2 aviões que atingiram as Torres Gêmeas eram Boeing 767-200ER, um modelo de longo alcance com capacidade para mais de 200 passageiros. O Boeing 757, usado nos outros 2 ataques, também é uma aeronave de médio a longo alcance, utilizada amplamente por companhias aéreas na época. As Torres Gêmeas, parte do complexo do World Trade Center, foram inauguradas em 1973 e, na época, eram os edifícios mais altos do mundo. Construídas com uma estrutura inovadora para suportar o impacto de aviões de médio porte, elas eram vistas como símbolo do poder econômico americano. No entanto, o impacto dos Boeing 767, combinado com o fogo alimentado pelo combustível das aeronaves, levou ao colapso das torres. O atentado de 11 de setembro deixou quase 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos, impactando diretamente a política global e desencadeando guerras no Afeganistão e no Iraque. Até hoje, o mundo lida com as consequências desse ataque. A memória daqueles que perderam suas vidas permanece viva, enquanto continuamos a refletir sobre as lições que podemos aprender com essa tragédia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre história e acontecimentos que mudaram o mundo.